A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos no ESTEAcast, a mesa da teologia. Esse é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a ESTEADEC. Eu sou o professor Alberto, diretor e professor da nossa ESTEADEC, e tenho a alegria de apresentar esse espaço onde a fé encontra o conhecimento, onde falamos sobre teologia, propósito, ministério, mas acima de tudo, onde a palavra de Deus é o centro de todo o nosso diálogo, de toda a nossa conversa. Antes de começarmos, propriamente dito, esse diálogo com o meu convidado aqui, eu quero deixar um abraço muito especial ao nosso pastor presidente e deputado federal, Paulo Freire, o grande mentor e incentivador desse projeto, que acreditou na visão de levar a teologia além da sala de aula, direto ao coração de quem ama aprender e a servir ao Senhor. Bem, o tema de hoje é ciência da religião. Essa é uma disciplina que nós trabalhamos no curso avançado de teologia da nossa escola teológica. E vamos abrir então a mesa para mergulhar em um campo que amplia a visão, provoca a reflexão e mostra como a fé dialoga com o mundo ao nosso redor. Então, para essa conversa, recebemos um convidado querido, alguém que caminha com profundidade nesse tema e que tem muito a acrescentar. É o querido pastor Roque, capitão Roque. Ele é teólogo, professor e também militar. Mas eu quero aqui recepcioná-lo, pastor Roque. Muito bem-vindo aqui à mesa da teologia. É um privilégio ter o senhor aqui para compartilhar aquilo que só vive quem realmente mergulha na jornada do conhecimento e da fé. E esse, então, é o nosso podcast, é a ESTEAcast, a mesa da teologia. E eu gostaria que o senhor cumprimentasse aí os nossos alunos, todos que nos acompanham aqui no ESTEAcast. Quero inicialmente agradecer as palavras do nosso caro professor e pastor Alberto, diretor da ESTEADEC. Para mim é uma satisfação, alegria imensurável estar aqui nesse ESTEAcast, e para a gente tratar de um assunto importante, uma das matérias do curso avançado, do nosso curso teológico. Um abraço a todos, na paz do Senhor, muito obrigado, e espero aí somar com todos nós aí. É isso aí, esse aqui é o nosso ESTEAcast, a mesa da teologia, é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a ESTEADEC. Pastor Roque, qual a síntese da sua biografia? Ou seja, eu quero que o senhor conte um pouquinho a sua história. Apesar do sotaque ser um pouco mesclado, né, professor? Eu sou natural de Recife, a Veneza brasileira, Pernambuco. Saí muito cedo de Recife, com 4, 5 anos de idade. Minha mãe conheceu meu pai que me criou e me levou para o Rio de Janeiro, assim que nós saímos de Recife. E passei alguns anos no Rio de Janeiro. E ali eu retornei para Recife como adolescente. Aos 18, 19 anos, passei numa prova, no concurso, e fui fazer um curso no Rio de Janeiro. E lá eu conheci a Jesus, conheci a minha esposa, com a qual sou casado há 31 anos. Sou pai de 3 filhos, o Jonatas com 29, a Jéssica 22 anos, e o João Vitor, Jéssica 24 e João Vitor 22 anos. Eu conheci a Jesus ali na porta na rua, ali no bairro Sulacap, no Rio de Janeiro, e a minha sogra, que orou por mim no meio da rua, foi quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E de lá para cá fui trilhando, né, na carreira cristã, e fui para o Mato Grosso do Sul. Lá fui consagrado a
a trabalhador, diácono pela Assembleia de Deus de Madureira, do estado de Madureira, depois presbítero, fui para Manaus e fui evangelista, depois fui consagrado a pastor pela Convenção de Madureira. E alguns anos se passaram, eu voltei agora em 2018 para Campinas, e onde eu estou agora no Ministério de Campinas, na Assembleia de Deus de E Belém de qual Campinas. a sua biografia secularmente? Então, hoje eu sou capitão do Exército, eu sou reformado, só que voltei a trabalhar, né, como prestador de serviço de tarefa por tempo certo, trabalho ali no QG, no quartel-general aqui do Exército, aqui em Campinas, e sou pastor, hoje auxiliar lá da igreja, da sede de setor lá do Jardim Florense. Quero aproveitar o ensejo para trazer um abraço ao meu pastor Eliezer de Freitas hoje. Aproveitando o ensejo, às 19h30 vai ser a nossa reinauguração da reforma do templo lá na sede de setor do Jardim Florença. Um abraço a todos os irmãos. Depois de 1 ano e 4 meses de labuta, de esforços, né, de todos que trabalharam ali, hoje a gente vai reinaugurar aquele templo bem bonito. E eu tenho certeza que a glória do Senhor vai se manifestar ali naquele lugar. Que maravilha. E a sua formação teológica, Capitão Roque, pode falar um pouquinho sobre isso? Eu sou bacharel em teologia, né, pela FAICAD do Rio de Janeiro. Passei 4 anos também no bacharel livre, na antiga Sintep. Depois fiz a minha convalidação ali na FAICAD. E depois da convalidação fui para Manaus e lá fiz algumas grades, algumas horas dentro da chancela, né, para conseguir a chancela do MEC. E em conseguindo a chancela do MEC, com meu bacharelado em teologia, aproveitei o ensejo e pela FBN, Faculdade de Boas Novas, lá de Manaus, fiz especialização em ciências da religião e no ensino religioso. E atualmente hoje eu faço mestrado na área de ministérios. Muito bem. E o senhor, como capitão do Exército, qual é, em relação à educação secular, ele tem alguma equivalência a apenas ensino médio, ou a ideia de graduação, ensino superior, ou não? O senhor pode me falar alguma Há coisa? um pouco mais de 30 anos atrás, o concurso da Escola de Sargento das Armas era ensino fundamental antigamente, né? Certo. Hoje é de ensino médio, só que agora o militar, quando ele ingressa, né, pela ESA, ele faz um outro concurso interno a nível tecnólogo, né? Então Certo. agora para sair oficial tem que ter diploma de nível superior. Nível superior Sim, agora. senhor. Certo. Uhum. Bom, a disciplina que o senhor ministra lá na nossa escola teológica, no curso avançado, é sobre ciências da religião. Uhum. Então, para quem está nos acompanhando, eu queria que o senhor falasse um pouco o que é a ciência da religião. Pois bem, professor. A ciência da religião, ou as ciências da religião, né? É uma área acadêmica, né, que estuda as religiões de forma crítica, descritiva, e basicamente na comparação entre religiões. Tudo começou com a comparação de religiões a nível mundial. Então, a ciência da religião ela analisa seus fenômenos, basicamente o fenômeno religioso que a gente vai tratar aqui durante o tempo que nós passarmos aqui. Analisa textos, analisa ritos, analisa símbolos e dentro desse escopo, os impactos sociais sem defender ou atacar nenhuma fé. O cientista da religião, professor, e você que deseja ingressar na nossa escola teológica e fazer o avançado conosco, você vai ver que o cientista da religião, você que de repente quer galgar uma graduação, né, nessa disciplina, que é uma disciplina vasta em muitas faculdades no Brasil afora, tem lecionado essa matéria a nível de especialização, a nível mestrado e até doutorado. O cientista da religião, ele não se preocupa em atacar a fé de nenhuma religião. Ele apenas analisa as religiões de um modo geral, de uma forma externa, de uma forma ética, né? Ele analisa o fenômeno religioso como um cientista à luz da ciência. Basicamente é isso. E esse é o objetivo, professor Alberto, e todos que nos ouvem aqui neste Acast. O objetivo é compreender a religião como um fenômeno natural e cultural que envolve a todas as culturas de um modo geral. Esse é o objetivo da ciência da religião. Olha só, você está então acompanhando o SteaCast, a Mesa da Teologia, e é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Eu estou aqui com o Capitão Roque,
pastor Roque, e que ministra no curso avançado a disciplina Ciência da Religião. Eu tive a oportunidade também, professor Roque, de fazer meu mestrado em Ciência da Religião Excelente, no professor. Mackenzie. Eu lembro que quando eu ia começar o meu curso de doutorado na Universidade de São Paulo, lá não tem Ciência da Religião, mas tem História das Religiões, que no fundo também não é tão diferente, porque também vai estudar, Sim. só que vai ficar mais no aspecto da história, né? Não vai trabalhar os fenômenos, vai trabalhar mais a história em Uhum. si. E, mas a ciência da religião, tem muita gente que acha que eu vou fazer teologia, então eu vou fazer ciência da religião. Não, precisamos separar isso, né? Eu queria que o senhor explicasse essa diferença, o que é ciência da religião, que não é a mesma coisa que teologia, e que a maioria das pessoas pensam que teologia e ciência da religião é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa, elas são distintas, porém elas se complementam, né? A ciência da religião, ela trabalha o fenômeno religioso. Eu vou tentar ver aqui, por exemplo. É interessante a gente, quando pensar em ciência da religião, em pensar em conceitos, né? Haja vista, por exemplo, se eu perguntar aqui o que é religião, a ciência ou as ciências da religião estudam o fenômeno religioso. Mas o que é religião para as ciências da religião, né? Para a ciência moderna, por exemplo, não há como assim definir, porque ficaria melhor de perguntar qual é a essência do ser. Porque afirmar o que é religião depende de cada segmento, de cada fé, de cada grupo étnico, de como pensa, de como eles interagem, como eles encaram a fé diante daquela divindade, daquele ser supremo. Então não fica muito fácil entender por causa é difícil conceituar a essência do que é religião. A pergunta seria, na verdade, para a ciência moderna não há como saber a essência das coisas. Mas na verdade é plausível se fazer a seguinte pergunta: como as coisas são? Aí entra o cientista que vai analisar de uma visão externa, vai analisar o muçulmano, vai analisar o Islã, vai analisar o candomblé. Então ele vai ter uma visão externa daquelas manifestações, né, religiosas, e ele vai ter à luz de algumas outras disciplinas, né, como a história que o senhor falou, como a psicologia, né, como a antropologia, que dão base, que dão sustentação também e corroboram para que o cientista da religião tenha essa análise mais aprofundada e mais real e mais concreta do fenômeno religioso. Olha, você está acompanhando aqui o SteaCast, a mesa da teologia, e esse é o podcast oficial, então, da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. E eu estou aqui com o professor Capitão Roque, que trabalha um tema muito interessante, que é a ciência da religião. Eu não sei se quem nos acompanha, tem uma mensuração, tem uma ideia da importância da ciência da religião. Demorou para as universidades acolherem a ciência da religião, porque eles sempre fizeram uma leitura muito materialista, muito racionalista, onde fenômenos religiosos não faziam parte de bancas de estudo. Eles achavam que isso era misticismo, então nunca se preocuparam com isso. Até que eu acho que o grande nome que traz para as universidades, já na década de 70, mas antes, Mircea Eliade, né, que é o romeno, um homem extremamente culto, poliglota. Ele sai da Romênia comunista e vem para os Estados Unidos, e nas universidades norte-americanas ele começa então a trabalhar essa temática, ciência da religião. Há duas obras dele aqui também. Pode falar, Não, professor. continue, professor. Qualquer Então, coisa a gente vai dar. é. E o Mircea Eliade, ele escreveu um livro, eu não sei se é esse que o senhor tem aí, o Sagrado e O o Sagrado e Profano, Profano. que é o clássico, né, o grande clássico para quem vai estudar ciência e religião. O Sagrado e o Profano. Virou basicamente a cartilha, A né, cartilha. das universidades que vão trabalhar. Porque ele vai falar sobre a fenomenologia da religião, o fenômeno que existe nesse universo. E, mas, uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que o senhor define primeiro, define bem essa separação, o que é ciência da religião,
o que é a teologia, mas a gente precisa conhecer qual é a metodologia que a gente usa para estudar esses fenômenos, no caso, para fazer essa disciplina, ciência e religião. Quais seriam os principais métodos, professor Roque, usados pela ciência da religião? Quando a gente fala de método, a gente fala de disciplinas que complementam e que dão subsídio também para a ciência da religião, quais sejam. A gente pode trabalhar com os métodos históricos, com a própria história das religiões. O cientista da religião trabalha, além do método histórico, ele trabalha com método sociológico, método antropológico, fenomenológico, a fenomenologia da religião, entender os fenômenos ali. A questão psicológica também. Às vezes, um ser humano em si, uma etnia, um grupo, o analista da religião, ele vai observar quais os efeitos que aquela pseudo-religião ele inflige naquela pessoa, na psique da pessoa. Então, esse outro método, né, um dos métodos utilizados é a própria psicologia da religião, que dão também suporte para a ciência da religião. Então, em suma, os métodos utilizados, né, pela academia, mas ela não deixa, né, fica claro, você que está nos assistindo, a ciência da religião, a partir do século XIX, ela tornou-se uma disciplina autônoma. Ela tem o seu próprio método, só que ela também ela é interdisciplinar, ela trabalha paralelamente com outras disciplinas à luz da ciência. História, sociologia, antropologia, psicologia. Então ela tem isso, ela trabalha e sem perder a sua autonomia. A partir dos conceitos do Mircea e a partir do pai, né, da ciência, né, que é o alemão Friedrich Max Müller, né? A gente, de repente, vai comentar um pouco sobre ele. É interessante ver algumas obras do Max Müller. É interessante que isso tudo vai ser gestado no mundo protestante, né? Justo. É interessante isso. E na Universidade de São Paulo, a minha experiência lá, que eu iniciei o curso de doutorado em História das Religiões. Era essa a ideia, né? Na verdade, era História, porque não tem curso que nem, por exemplo, tem na PUC. A PUC tem doutorado em Ciência da Religião. O Mackenzie tinha, não sei se ainda tem, eles tinham por algum momento parado, não sei se retomaram. A Universidade Metodista tinha também doutorado em Ciência da Religião. Na Universidade de São Paulo, quando eu fui para lá, porque eu fiz História na Universidade de São Paulo. Aí fiz Ciência da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aí depois eu voltei para fazer o doutorado em História, mas eu queria a história da religião. E aí eu percebi que nessas metodologias, o que eu não tinha percebido quando eu fiz o mestrado é que a história, a metodologia histórica que vai fazer essa análise, o fato dela ser racionalista, materialista, ela desprezava a fenomenologia. Sim. Então havia essa contradição dentro, embora são métodos, né? Um não precisa necessariamente desconstruir ou desconsiderar o outro, né? São métodos são válidos, cada um escolhe o seu método aí. Mas existem sim, dentro desses métodos, um ou outro que se contradiz, né? Que não se aceitam, né? Ainda há, e isso vem das antigas escolas racionalistas e materialistas, que acham que não existe ciência para estudar fenômenos. Eles têm essa... E também tem a escola existencialista, né? Eu quero só voltar um pouquinho sobre aquele conceito, né? O conceito de religião. Esse livro aqui do Klaus Rock, ele tenta conceituar, mas o Klaus Rock, ele é um excelente livro, pessoal, sobre ciência da religião, Introdução à Ciência da Religião. Então, ele diz que existem mais de 50 conceitos ou propostas de conceito para o termo religião. A gente está acostumado, né, sempre saber o que é religião. É o religare, é aquilo que liga o ser humano a... Mas isso é muito simplório, né?
O Klaus Rock diz que existem mais de 50 tentativas de se conceituar o fenômeno religioso, o que é religião. Mas eu tenho um conceito, digamos assim, operacional de religião. De repente você é futuro aluno da STIADEC, né? Então, basicamente, a partir do século XVII, já se pensava nessa questão da análise do fenômeno religioso a partir da comparação das religiões, professor. Principalmente nos países banhados pelo Atlântico. A Europa, por exemplo, ali já estava começando a fomentar a ideia de um pensamento, de analisar, por exemplo, a linguística. Aí entra a filologia, né? Os amantes da língua indo-europeias, como, por exemplo, o Maximilian estudou a etnia, estudou a partir dos escritos, né? Ele começou a analisar o fenômeno religioso a partir dos escritos, da etnografia, etnologia. Mas aí vem o cristianismo, porque toda a Europa banhada pelo Atlântico, em tese, era cristã. Então, o que é religião para uma análise do fenômeno? É tudo aquilo que se assemelha ao cristianismo. Então, a partir do cristianismo, a ideia de se crer, da crença, aí que se começou a estudar outras religiões a partir da análise que a mente cristã já tinha, desde o século XVII, XVIII, e onde culminou no século XIX, aí, com o nascimento das ciências da religião. Então, religião, o conceito de religião de uma forma operacional é tudo aquilo que se assemelha com a forma de crer do cristianismo. Então a gente olha aqui, por exemplo, o Schleiermacher, ele diz que cristianismo é apenas um pedaço, uma parte de algo maior, ou seja, estudar as religiões no mundo não é só o cristianismo, mas a partir do cristianismo se entende outras religiões a nível mundial. Interessante pensar nisso. Muito bacana, porque havia uma referência, né? A referência para a Europa dessa época era o cristianismo. E não só no estudo da religião, né? Não. Em outros aspectos, a referência sempre foi... É cultura. A cultura europeia. Porque a religião faz parte da cultura. E aí eles olhavam para o outro e muitos esse povo não tem religião. Exatamente. Não é que não tinha religião, não tinha a estrutura que o cristianismo tinha. Por isso esse senso, né, essa questão da gente comparar. Na verdade, o ser humano sempre vai comparar. E quem que tem a alma, né, judaico-cristã, ela sempre vai comparar. Poxa, eu sou assim, eu aprendi assim, mas surgiu um povo que tem uma maneira de crença dessa forma. Estudar, por exemplo, o fenômeno que acontece em 12 anos na Índia, o Kumbh, né? E agora em 2025, o Kumbh colocou ali, em 3 semanas, 400 milhões de pessoas acreditando numa divindade que descia nos rios, aqueles 3 rios de confluência, né? Numa das principais cidades ali da Índia, milhões de pessoas se reúnem lá para se banharem no rio Gange. Então, que fenômeno é esse? O que leva tanta gente a se sacrificarem, a estarem devotamente ali? É o fenômeno religioso onde entra a ciência da religião abordando esses aspectos psicológicos, históricos, a maneira, o impacto que a religião causa na vida social da pessoa. Essa é a função ali, basicamente, do cientista da religião, é analisar isso, esse aspecto. E é uma riqueza, porque todos os povos, eles manifestam algum pendor religioso, né, Capitão Og? Eu lembro que, logo que eu cheguei na Universidade de São Paulo, no curso de História, eu tive basicamente 6 meses de Revolução Bolchevique, que é a Revolução Russa de 1917, outubro de 1917. E o que se viu ali foi uma tentativa de eliminar o sentimento religioso. Justamente. Porque os bolcheviques, os comunistas, né, eles eram ateus, o Estado era ateu. Eles criaram a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e era um Estado ateu. E eles queriam eliminar a religião, de todo jeito. Muito bem. Quando chegou na época da grande ditadura stalinista, porque você tem o primeiro momento que é Lenin e Trotsky, né? Aí no segundo momento o Stalin derruba o Trotsky é exilado para o México e inicia a grande ditadura do proletariado, né? Na pessoa de Stalin. O que aconteceu? No dia 1º de maio, que era o Dia do Trabalhador, então havia assim grandes manifestações em Moscou do Dia do Trabalho, e eles carregavam os quadros
de Marx, de Lenin, de Stalin, marchando, aquela coisa toda. Uhum. Aí o Ocidente fez a seguinte leitura: eles destruíram as procissões da Igreja Ortodoxa, porque antes da Revolução Bolchevique, o czarismo era sim alicerçado no catolicismo ortodoxo. Justo. E aí e as grandes procissões levavam os ícones da Virgem Maria, É. os ícones de Jesus, de São Uhum. Basílio e São Nicolau, que é o patrono de todas as Rústias. E aí eles começaram a olhar e observaram que no mundo ateu eles estavam fazendo as procissões também. Olha só. Embora eles não tinham essa Uhum. consciência que eles estavam fazendo procissões, mas estavam. Justo. E aí eles começaram a observar fotos antigas, era muito parecido. Uhum. A diferença é que um era liderado pela Igreja Ortodoxa, com os ícones, né, dos seus santos, Aham, é. e o outro era Uhum. com as fotos dos pais da Revolução Bolchevique. Falou, no fundo, na alma do povo russo estava a expressão religiosa. Era o fenômeno da religião que estava Fenômeno se ali também. manifestando. É. Só que, Uhum. por incrível que pareça, Ah. eles estavam negando a divindade, mas estavam fazendo exatamente, reproduzindo o que as religiões faziam antes da Revolução, antes da implementação do ateísmo. Uhum. A União Soviética, ela enviou cientistas para o mundo inteiro para tentar descobrir uma nação que não tivesse o conceito de Deus. Eles procuravam um povo, uma manifestação tal. E reviraram Não a acharam. humanidade, não acharam. Sempre havia, claro, não na perspectiva cristã, né, que nem todos os povos tinham uma religião estruturada, Uhum. com doutrinas, com conceitos, com livros sagrados, mas havia as expressões religiosas, desde o animismo, né, a que eles Animismo. chamavam as mais primitivas manifestações, até as mais sofisticadas, mas sempre no ser humano teve Já é intrínseco, né, esse professor? fenômeno religioso, Justo. né? Perfeito. Bom, você está acompanhando aqui o nosso ESTEAcast, a Mesa da Teologia. Esse é um podcast da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a ESTEADEC. Você pode fazer a matrícula se você quer estudar teologia. Olha, eu vou te explicar. Você pode estudar a teologia básica. Para fazer teologia básica, você não precisa ser evangélico, você não precisa ter você precisa ser alfabetizado, né? E ter boa vontade e predisposição de estudar a palavra de Deus. Então, são 2 anos, 24 disciplinas. A cada bimestre você pode se matricular, pode trancar a matrícula por qualquer situação atípica, né? Agora, o curso onde o Capitão Roque, o professor Roque dá aula, como por exemplo essa disciplina Ciências e Religião, esse tem pré-requisito. Você precisa ter primeiro o curso básico de teologia e você precisa ter o ensino médio completo para poder acompanhar as discussões que temos em aula. Eu vou aproveitar a oportunidade, professor Roque, foi muito elogiada a sua aula, viu? Obrigado. Parabéns, os alunos Um abraço gostaram à minha turma demais. lá. A sua Minha turma turma é sensacional. gostaram demais, viu, das suas exposições, aprenderam muito, e porque nós fazemos aquela pesquisa, né, de satisfação do aluno, né, e realmente é unanimidade a maneira que o senhor transmitiu o saber para aquele grupo do avançado em teologia. Feliz em Bom, saber, professor. sim, a gente tem que registrar isso aqui e parabenizá-lo, né? Até como motivação do seu bonito trabalho. Vamos lá, professor Roque, quais são Bom, nós já vimos sobre os principais métodos, mas como e quando surgiu essa disciplina? Vamos falar um pouquinho da história da ciência e da religião. Eu tenho uma... Deixa eu pegar aqui algo que eu trouxe aqui para os alunos. Por volta do século XIX e XX, né? Na verdade, há alguns escritos, né, alguns comentaristas, que já a partir do século XVII, quando a questão da Europa já começou a pensar o pensamento. Talvez sejam os missionários É isso, ali católicos, é o né? embrião, Que né? começam a fazer, eles começam a fazer comparações, mas ainda não nessa perspectiva. Eles Não. fazem comparação para apologética. Apologética, Né? Depois são os missionários protestantes, são os protestantes que começam a tentar a fazer essa ideia de respeitabilidade com outras expressões religiosas, né? Justo. Deixa eu abrir aqui. Porque os missionários, né, que encontram no seu
no seu campo de missões os fenômenos, né? Que são os primeiros a perceberem. Porque até então, como não havia tecnologia, não havia comunicação, as pessoas não se davam conta dessas coisas, né? Mas Justo. os missionários iam lá conhecer outros povos, outros costumes, então eles já registravam essas E questões, né? trazia o conceito de comparar, de fazer as comparações e traziam já essas informações com base naquilo que eles observavam. Por exemplo, a pergunta é como surgiu, né, a ciência da religião. Eu vou voltar aqui trazendo essa raiz do que eu encontro em minhas pesquisas, né, até chegar do século XIX, que é onde é o ápice, né, século XIX, com Max Miller, até o século XIX, ali, 20, onde realmente ela se tornou uma disciplina acadêmica. Pode-se dizer que a ciência da religião surgiu, pode-se dizer, tá? A partir ali com o pensamento europeu, né? Século XVIII, século XVII, a partir desse desenvolvimento da sociedade e do pensamento europeus, professor. Origens, por exemplo, eles utilizavam metodologias comparativas europeias, a filologia de línguas, né, indo-europeias, por exemplo, o estudo das línguas, dos dialetos, isso ajudou muito. A ciência da filosofia romântica alemã, a partir disso, ela nasce a partir desses conceitos, e o desejo de estudar as religiões do mundo, um diálogo com a etnologia, né? A etnologia é o estudo, né, dos ritos, dos comportamentos dos povos, dentro da questão também da etnografia. Então, a partir desses conceitos, nasce ali esse pensamento, né, de fazer ciência em cima do fenômeno religioso. A partir do século XIX, XX é que houve esse ápice aí. Século XIX, século XX, você tem a consolidação como uma disciplina e que começa já Começa a entrar a nas entrar nas universidades. Sim, universidades. senhor. Mas, basicamente, hoje está em alta, né? Ciência e religião hoje, né? A nível até doutorado, né? É, A PUC, porque por exemplo, tem uma universidade muito forte lá que trabalha essa disciplina em Natal, por exemplo. O CAPES. O CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior. Então, o CAPES, ele tem a área 44, né? O CAPES é uma coordenação do MEC, que trabalha exatamente no aperfeiçoamento desse pessoal que trabalha ciência da religião e trabalha teologia. É a chamada área 44 do CAPES. Então, é investimentos do governo federal em cima dessa área. Então, está crescendo muito a parte de ciências da religião e a nossa famosa teologia. é, Trabalham ali juntas ali é interessante a gente fazer essa reflexão, fomentar essa temática, porque tem pessoas que gostariam, né, de estudar essa área. Essa área, né, pelo menos no século XIX e também parte do século XX, ela ainda havia muito preconceito, muito. né, na área. Hoje você não encontra mais isso. Interessante, havia muito preconceito. Se falava eu queria estudar religiosidade. Isso é misticismo, isso Uhum. aí não é uma coisa, não é científico e tal. Então havia muita resistência à ciência da religião. Mas, não necessariamente com a queda do Muro de Berlim, mas renudou porque com a queda do comunismo é, e, e a abertura da comunicação, etc., ressurgiu nos países que ficaram 70 anos dominados pelo ateísmo, ressurgiu um forte sentimento religioso, tanto na Rússia como nos países da antiga União Soviética, mas também nos países muçulmanos. Então, houve um despertar religioso global. E, sem dúvida alguma, o mundo muçulmano é o responsável também por ter fomentado, porque os países árabes investem demais na divulgação do islamismo, comprando cadeiras nas universidades. Eles entram como cultura árabe ou cultura islâmica, mas na verdade eles têm um propósito, Sim. de divulgar o islamismo. Mas também isso vai ocorrer com o fenômeno da Índia. A partir de 1948, se não me engano, a Índia torna-se independente e o hinduísmo é uma religião professada por 1 bilhão de seres humanos.
Uma das maiores religiões mundiais. Então aí começa também a mudar. A própria China, que ainda mantém o seu status de Estado ateu, mas que começou a flertar com o confucionismo, e com outras metodologias, o próprio budismo. Então, hoje eu diria que está na moda estudar a ciência da religião, né? Tá. Porque mas não há preconceito mais. Você fala que você quer estudar o fenômeno religioso, mas não foi tão simples. Quem pensa que hoje, né? Olha que legal, né? Você fala isso para um intelectual, tal, ele vai, bacana, você vai, até porque é politicamente correto, né? Você não pode. Isso. Mas é um fenômeno muito interessante. E aí eu vejo isso também numa construção humana, da construção do próprio Estado secular. Então, quando o primeiro Estado secular que nós temos democrático são os Estados Unidos. E os Estados Unidos puseram na sua Constituição a ideia do secularismo, que depois veio para o Brasil com a proclamação da República, em 1889, e espalhou para o mundo inteiro. Mas qual é o conceito do secularismo? Não é também o que muita gente pensa. Porque tem gente que pensa que secularismo é sinônimo de ateísmo. Não tem absolutamente nada a ver. Secularismo é aquele tipo de Estado que não quer ter uma única religião como oficial. Então, o que ele faz? Ele acolhe a todas. Ele dá oportunidade para todas. Então, os estados seculares verdadeiros, né? Não o que se encontra por aí, porque há muita gente pensa em estado secular no modelo francês. E o modelo francês é anticlerical, por causa da Revolução Francesa. Então, é contra símbolos religiosos, é extremamente radical. Mas não é a ideia de um estado secular mesmo, democrático, porque nele você preza pela liberdade das pessoas. E se elas querem expressar os seus símbolos religiosos, fiquem à vontade, desde que não impõem ao outro. Tá? Não havendo imposição, você tem toda a liberdade. Então, nós estamos vivendo uma época onde a expressão religiosa não é mais vista de maneira tão repulsiva como era naquele primeiro momento que chegaram às percepções como ciência da religião ou mesmo a própria teologia, né? Era tida como uma coisa, nossa, você faz teologia que pensa que você é um cara fora da realidade, né? E não. E talvez também por um fenômeno de interpretação da frase que dizem que foi de Karl Marx, mas há uma série de percepções aí, eu vou manter essa fonte, que a religião é o ópio do povo. Mas em que... Foi atribuído a Marx, né? Mas em que percepção que é o ópio do povo? Quer dizer, falar o ópio que é uma droga, né? Mas acontece que para as sociedades orientais, o ópio é remédio. O ópio não tem a mesma percepção do Ocidente. No Ocidente, o ópio basicamente ficou associado à droga. É uma droga, mas todo remédio é droga. Mas no caso da China, que sofreu com o ópio, né, que foi uma coisa, teve até a guerra do ópio, etc. Mas por que os chineses usavam o ópio? Para fugirem de uma realidade social, de exclusão social terrível. Então, começaram a dizer que a religião, as pessoas se apegavam à religião para fugirem dos seus problemas sociais. O que, na verdade, não é isso. Não é, porque você pode ter uma vida, pode lutar, ser um trabalhador, ser um grande profissional e ter muita fé. E saber que você está peregrino nessa terra. Que a sua terra, que aqui a nossa vida é muito efêmera, né? É muito... passa-se muito rápido. Então, você não precisa ter essa ideia de escapismo. Na verdade, quando a gente analisa, né, corroborando aí com sua fala, muito pertinente, em Manaus, eu cheguei a lecionar a história, ou sociologia da religião. Então, a gente trabalhava o pensamento de Marx. Então, tentava entender Marx não no sentido radical, né? Não, Marx fica condenando todo o aspecto da religião. Na verdade, Marx, quando ele lutava contra a mais-valia, né? Quando a Idade Média ali, havia realmente uma opressão por parte da Igreja Católica, em que o trabalhador trabalhava mais de 14 horas por dia. E para justificar que ele tinha que continuar trabalhando, mas você vai ter um local no céu. Isso. Então continue e não se revolte. Isso. Né? Aí Marx, ele era
Ele combatia essa questão da religião, em tese, tolir o ser humano de pensar. Porque a esperança era depositada não nesse contexto, né? No contexto industrial, do contexto de progredir, de conquistar, da questão do capitalismo e tudo mais. Então, para Marx, entendendo Marx, ele, entendendo religião, o trabalhador, a pessoa depositava suas esperanças num mundo futuro. E aí seria um problema Aí para ficava, o processo da aí ficava revolução. como se fosse um ópio, né? Exatamente, fuga, escapismo. Entorpecido, ao invés de... Aí ele não tomaria iniciativas para fazer a revolução, mudanças sociais. Isso aí. Porque, não, meu filho, não adianta se querer mexer nisso, o nosso mundo não é aqui mesmo, nós vamos tudo morar no céu, então deixa como é que tá. Então ele acabava se revoltando contra a religião, achava que a religião era um problema. Agora, veja que interessante. E tentou, né? Há quem diga que tentou extinguir, mas tentou eliminar, nunca porque conseguiu. ele não percebeu o fenômeno. Se ele tivesse estudado a dimensão do que é, talvez ele agiria de maneira diferente. Por quê? Olha só, os grandes teólogos protestantes, eles sempre trabalharam de uma maneira muito, muito bacana. Ele fala assim, ó, crer é também pensar. O John Stott tem um livro, né, chamado Crer é também pensar. Então, a fé protestante, desde 31 de outubro de 1517, ela sempre propôs o estudo, a educação. Lutero queria a educação gratuita, pública gratuita, para todo mundo. Com a escola. Claro, para você poder ler a Bíblia. A escolástica, por exemplo, é fantástica. Então, mentes de padres maravilhosas. Existia sim uma perspectiva, mas infelizmente, alguns governos utilizaram da religião para justificar seus atos, que eu nem sei se isso era consciente ou inconsciente, porque você vê também outros impérios muito longe de nós, onde a religião justificava também o status quo, né? Então você não sabe se foi uma coisa que acabou ficando, eles nem não se deram conta do problema. O certo é que, de fato, essas expressões religiosas justificavam os sistemas. E é por isso que eles se levantaram contra a religião, achando que eliminando a religião resolveria o problema. Não resolveu nada, pelo contrário, porque aí a pessoa não tinha nem fé, e a única coisa que ela tinha era a fé, pelo menos, né? Mas é muito bonito estudar a ciência da religião, tem muita coisa que envolve o estudo. Deixa eu fazer um adendo, professor. Claro. A gente entende como o cientista, né, a pessoa que estuda ciência da religião, ele vai avançando, né, em seus métodos e tudo mais, e ele se torna um analista daquele fenômeno religioso. Fazendo uma comparação bem assim simplória do que é a pessoa, a ciência, né, que é representada pelo cientista da religião, o objeto ou o fenômeno a ser analisado, estudado, né, ele é como se fosse assim, ele é a ciência. O cientista da religião, o estudioso, ele é a ciência, que ele vai usar alguns métodos para analisar o fenômeno religioso, que é, exemplo, uma mulher grávida. A mulher, quando ela está grávida, ela sabe por experiência própria do que é estar grávida. Só que o cientista da religião, com a visão de fora, à luz da ciência, ele é um obstetra que, às vezes, por vezes, ele sabe mais de coisas acerca daquele fenômeno que é estar grávida do que a própria grávida. O obstetra ele tem mecanismos, tem métodos sofisticados de analisar o feto, por exemplo, como está o estado do feto, de que sexo ele vai ser, as probabilidades de nascer com ou sem algum defeito na formação, que aquela pessoa que é a religião, que vive o fenômeno, não sabe muitas vezes. Aí entra o cientista que sabe de coisas que aquela pessoa que faz parte de determinada religião não sabe. Em contrapartida, tem coisas que aquela pessoa, que é a mulher grávida, sabe, porque por experiência empírica, porque vive aquilo ali, e a coisa em contrapartida, aquele que está tentando analisar não sabe. Na verdade, caminha-se junto, né? É um respeito ao fenômeno, ele se envolve com aquilo, ele analisa a religião sem interferir na maneira de crer daquela pessoa que faz parte daquele credo. É isso aí, você está acompanhando
o Estiacast, a mesa da teologia, hoje aqui com o professor Capitão Roque, que está falando um pouquinho sobre ciências da religião. Esse é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus, este é a DEC, e você que gosta de teologia, vem estudar, as matrículas estão abertas, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula, vem estudar conosco a teologia. Se você já tem o curso básico, tem ensino médio, vem estudar o curso avançado e você vai ter essa disciplina que o nosso professor Roque trabalha com tanta excelência para os nossos alunos. Professor Roque, o que é pluralismo religioso? Pluralismo religioso é um conjunto, né, de ideias no campo religioso, onde se tem uma determinada cultura, diversos credos, diversas maneiras de se pensar e acreditar na divindade ou naquele suposto ser supremo. Então, faz parte de uma cultura onde se acredita, onde há diversas maneiras de se acreditar, né? Então, é um pluralismo de religiões, de pensar no divino. Então, dentro de determinada sociedade, é um conjunto de religiões que se trabalham no aspecto religioso, no aspecto que vai impactar na vida, na sociedade, no cotidiano daquele grupo de pessoas. O pluralismo religioso, ele faz parte das sociedades democráticas, né? Claro, porque se você é uma sociedade democrática, você não pode impor nenhuma ideologia específica, muito menos nenhuma religião. Então, o pluralismo Essa convivência, também né? é a convivência. Então, logo você imagina em democracias. Sim. Né? Normalmente, uma democracia faz parte dela a ideia do pluralismo religioso. O Brasil, além de um pluralismo religioso, ele tem um outro fenômeno chamado sincretismo religioso, que é a mistura, né, de várias expressões. E o Brasil é muito rico para quem vai estudar as ciências da religião, porque tem muitas expressões pela maneira que o país foi construído, né? A maneira que o país foi construído acabou, embora tendo uma religião majoritária, uma imposição católica, mas acabou sendo percebendo para um pluralismo religioso, mas ainda existem nações que são contra esse pluralismo, especialmente aí entre as nações muçulmanas, né, islâmicas, que não permitem, em hipótese alguma, que qualquer pessoa, qualquer cidadão possa professar um outro tipo ou possa mudar de mudar, fé, né? Porque o Islã ele tem esse problema, ele não aceita que um muçulmano se converta em uma outra coisa. Esse radicalismo, né? São muito E radicais. no Ocidente, isso é uma coisa muito tranquila, né? Se a pessoa quiser mudar de religião, é o direito que ela tem. A questão A gente vê laica, isso né? como direitos humanos. Direitos É humanos. uma percepção. Então, esse pluralismo, o que é? É a coexistência de várias expressões, tradições, culturas, mas que, embora sejam diferentes, a intenção também é que elas se respeitem, né? Se respeita. Porque existem sociedades plurais religiosamente, mas que não se respeitam. E aí entra o problema dos conflitos que ocorrem em algumas nações, que é apelidado de conflitos religiosos, mas isso vai muito além disso. Não se trata de um conflito religioso simplesmente. Tem cores religiosas, mas normalmente um conflito econômico, envolve um sim. conflito social, um conflito ideológico. Porque você vê muita gente falando, isso acontece por causa da religião. Olha, se você pegar todas as guerras que foram apelidadas de religião, eu sou da área de história, e fizeram uma análise, você vai ver que a maioria delas tinha pouco de religião. E muito mais de... muito mais de interesses econômicos, interesses ideológicos, etc. Né? Mas o fenômeno religioso é que permitiu a ciência da religião. Exatamente o fato de existir o pluralismo religioso é que você vai consolidar uma disciplina. Precisa estudar isso. É muito abrangente e extremamente subjetivo tudo Dá para isso. ver, dentro desse aspecto, professor,
dentro do pluralismo religioso, o analista da religião, do fenômeno, ele vai ver aqueles aspectos que se assemelham, fazendo essa comparação, e os aspectos que são pontos comuns entre religiões, né? O Max Weber, né, ele encara a religião, o fenômeno, como um fato social, não é isso? Um fato Um social. fato social. Então, por ser fato social, existem coisas, até no Islã, até em religião sem Deus, tem religião sem Deus. O O budismo. budismo é uma das maiores religiões mundiais, mas que ele prima pela ética, pela filosofia de vida. E se você perguntar qual é o Deus, qual é a divindade? Não tem, pois. Então, é a chamada religião sem Deus. Mas tem... E aí entra um outro problema. Lembra que aí eu quero recuperar aquela sua fala da gente já ter os nossos paradigmas, os nossos conceitos de religião. Quer dizer, para ser religião tem que ter Deus. Esse era um conceito cristão, sim, europeu, sim. né, que nós herdamos. Uhum. Não é como que isso é uma expressão religiosa se não tem Deus? Não, existem expressões religiosas, não necessariamente que tenham a percepção de um Deus como nós percebemos Como a nós divindade. percebemos. A nossa né? leitura é que tem um ser supremo e que a gente reconhece a nossa pequenez, só que Eu acho que isso tem muito a ver também com o monoteísmo, né? tem. Porque o monoteísmo percebe um Deus, né? Essencialmente isso. É interessante a gente pensar nisso. Essa convivência, né? É possível a gente achar no hinduísmo, professor, apesar de não ter Deus, partes da maneira do budismo, exemplo, budismo, que o cristianismo tem na questão ética, por exemplo. O respeito ao próximo, e a questão da bondade, da caridade, o meio ambiente, a preservação, o respeito. Então, essas coisas são pontos comuns fazendo esse paralelo, essas comparações do cristianismo com determinadas religiões. O professor Roque, qual o papel do cientista da religião para a sociedade? Eu tenho uma síntese aqui que eu fiz, vou deixar aqui na... É interessante, porque tem alunos, né, que estão aqui nos ouvindo, talvez não perceberam isso ainda, né? Então, é importante nós estarmos também... Por que ele estudaria ciência? Por que ele seria um cientista da religião? Né? Qual a relevância disso para a sociedade? O cientista da religião, ele ajuda a sociedade a compreender todos os aspectos que a religião ela impacta, né? O impacto na sociedade. O cientista da religião ele pode trabalhar em áreas, em escolas, em academias. Ele pode trabalhar na área do turismo e fazer com que as pessoas entendam determinado grupo étnico, grupo religioso. Ele pode cooperar com esses conceitos, né, da questão dessa implicação do fenômeno religioso na sociedade. Ele tem essa leitura, ele tem essa facilitação em fazer com que as pessoas entendam a manifestação do fenômeno religioso na sociedade. Ele tem essa funcionalidade, né? Como aquele que vai corroborar, cooperar com a sociedade. O senhor acha que se nós tivéssemos mais cientistas da religião, eles ajudariam, principalmente nas sociedades que têm conflitos culturais, e claro que também ajudaria, professor. O senhor acha que eles contribuiriam para a pacificação? Sim, de certa forma, sim. Porque eles conseguiriam ver os dois pontos, né, de contatos, porque ele não se apaixona. Quem é cientista da religião, ele não interfere na fé do outro, mas ele consegue encontrar aquilo que determinada religião tem que a outra não tem, de forma que a questão da tolerância. O que falta muitas vezes para a gente, né, é a falta da tolerância, né? Quando a gente analisa eu com o próximo, a tendência do ser humano é fazer esse tipo de comparação e aí às vezes é tomado pelo preconceito. O cientista da religião, acho que ele entraria nessa questão dos pontos de contato entre as religiões e não vou dizer que ele vai se tornar um pacificador, mas ele vai ajudar nesse aspecto. Você está acompanhando, então, o STEAcast. O STEAcast é a mesa da teologia,
É o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Eu quero convidar você para se matricular. É época de matrícula, é tempo de fazer a sua matrícula, assegurar o seu lugar. Você vai ter a oportunidade de ter aula aqui com o professor Capitão Roque, uma pessoa que tem conhecimento para trabalhar esses temas tão relevantes. Professor Roque, eu quero agradecer aqui a sua participação nesse rápido bate-papo, um tema que talvez as pessoas ainda não se deram conta da relevância e da importância que é a ciência e a religião, mas a sua experiência, a sua visão, suas considerações muito ajuda e contribui para despertar nas pessoas inspirar as pessoas a virem estudar, a terem um aprofundamento maior a respeito dessa temática. Uhum. Bem, nós temos ainda aqui alguns minutos. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Nessas minhas últimas falas, já foi rápido, né? Nosso bate-papo aqui sobre a ciência e a religião. O que a gente estudou, né? A gente tem ali na SHADEC é uma introdução, né, professor? Uma introdução às ciências da religião, que é um campo muito rico e que, apesar de ser uma disciplina de cunho secular, em tese, é possível nós cristãos, pastores, pessoas que confessam a fé em Cristo, evangélico, por exemplo, a gente ser um analista de fenômeno religioso sem preconceitos. Houve momentos na STADEC, os alunos que tiveram a oportunidade de estarem conosco lá, em a gente estudando, por exemplo, o fenômeno lá na Índia, professor, houve momentos que a gente, sem preconceito, a gente entra naquela linha tênue, entender que é possível ter a minha fé particular, e eu conseguir analisar o fenômeno religioso de determinada religião sem interferir ou me apaixonar por aquilo. Eu permaneço na minha fé e tendo condições de analisar o fenômeno religioso à luz de todas essas outras disciplinas que dão suporte à ciência da religião, e é fascinante. E é possível se estudar a ciência da religião sentindo até a presença de Deus, sem interferir na nossa fé. Não sei se me fiz entender, mas é possível você ser um estudioso da ciência da religião sem perder a sua fé particular. Isso eu percebo nitidamente, claramente. Aquela questão, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Né? Então, a ideia de outrora, né? Aqueles que pensavam que aquele que entrava numa faculdade, entrava no curso teológico, que era crente, tinha suas maneiras, a maneira de crer, e depois que entrou nos bancos acadêmicos e ficou tipo assim, herege, ficou meio que assim, intelectualizado. Não, isso eu discordo. Eu acho que a pessoa que é espiritual, que é leitor da Bíblia, que tem Jesus no coração, sabe para onde vai, para o céu, ele estuda e ele vai adiante na ciência da religião e vai permanecer com a sua fé inabalável ali, tendo assim, se tornando a pessoa altamente ali, capaz de contribuir para a sociedade dentro dos seus conceitos à luz da ciência, analisando ali, porque é possível acompanhar a razão e a fé, como Tomás de Aquino nos deixou no legado, né? Que é possível a gente ter a fé e a razão ali, elas se caminhando, não que paralelas, não que dissociadas, uma complementando a outra. Eu acho que é interessante você vir para a STADEC com a gente e mergulhar nessa disciplina, como tantas outras disciplinas magníficas que nós temos. Eu te convido a participar conosco aí em 2026 das Ciências da Religião, que vai ser muito interessante. Eu quero aqui agradecer, Capitão Roque, Professor Roque, Pastor Roque, né? Muito obrigado por compartilhar sua experiência, sua visão e aquilo que Deus tem construído na sua caminhada através do estudo e da reflexão séria sobre a fé. É inspirador ouvir como o conhecimento amplia perspectivas, fortalece o ministério e nos ajuda a entender com mais profundidade a obra de Deus nesse mundo que nós vivemos. A você que nos acompanha esse episódio, permita-me
permita-se ampliar sua visão. Faça sua matrícula na ESTEADEC. A ciência da religião é uma disciplina especificamente do curso avançado ali na nossa escola. A ciência da religião nos ensina que a fé ganha força quando entendemos como ela toca a vida, a história, a cultura, o coração do ser humano. Se esse episódio falou com o seu coração, inscreva-se no canal. Deixe aí seu link, comente e compartilhe. Envie também sugestões de temas, convidados. Nós queremos você conosco nessa mesa da teologia. Esse foi o ESTEAcast, a mesa da teologia, o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, ESTEADEC, onde o conhecimento encontra o chamado. Até o próximo episódio e que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.